Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Tem sido uma oportunidade muito especial de conectar pessoas com profissionais de primeira grandeza, estrelas de primeira grandeza, que eu costumo dizer, que estão ligados à área de saúde auditiva. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou escritora e eu sou surda adquirida desde os 10 anos de idade. E atualmente eu sou usuária de implante coclear bilateral e eu sou uma enorme entusiasta das tecnologias que permitem que uma pessoa com perda auditiva tenha a oportunidade de desfrutar o melhor da vida sonora. E é por isso que hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar com a gente, que é a fonoaudióloga Thalita Donini, que ela é da FONAC. E ela vai explicar para a gente sobre os sistemas que permitem que pessoas que usam aparelhos e implantes auditivos potencializem a capacidade de ouvir. Então hoje é uma honra tê-la conosco. Thalita, por favor, se apresente para nós. Oi, Lac, olá a todos. Nossa, é uma honra estar aqui com você. Essa semana foi muito especial e acho que toda essa sequência de lives que você vem fazendo tem encantado todo mundo, muita informação de qualidade, muitas colegas aqui também presentes. Então, eu que agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês hoje desses sistemas, né, que auxiliam tantas pessoas que usam aparelho auditivo, que têm implante coclear, que têm dificuldade para ouvir, principalmente no ruído, tá? Bom, eu trabalho na FONAC, né, como você já mencionou. Eu trabalho lá já há quase 12 anos. E antes de trabalhar na FONAC, eu trabalhava num serviço de referência aqui em cuidados com audição na criança, que é a DERDIC, o Centro Audição na Criança. Então, me formei, fiz mestrado, trabalhei lá por 6 anos. E em 2008, eu fui para a FONAC para começar a estruturar uma área de suporte para os profissionais que atendem bebês e crianças com perda auditiva, né? Então, toda a área de adaptação pediátrica, suporte para os profissionais nessa área. Hoje, a gente tem um programa chamado FONAC Kids, que tem uma série de informação para pais, informações para professores, para a escola, né? E também dou todo o suporte para os profissionais, cuido dos produtos da tecnologia Roger, que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Então, falar um pouquinho sobre esses produtos e todos os benefícios. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar conosco um conhecimento tão importante que é sobre essas tecnologias. Até porque, se eu não me engano, acabou de passar uma portaria que garante que estudantes de todas as idades tenham acesso ao sistema, alguns sistemas de transmissão sonora, né? Que é o sistema FM e o sistema Roger. Então é super importante que as pessoas tenham a informação do que se trata esses sistemas, quem que se beneficia com eles e o quanto cada um pode se beneficiar com eles, né? E aí, sabe que eu tenho visto muitas dúvidas, as pessoas querem saber sobre os modelos, por que tem nomes diferentes, por que tem modelos diferentes, para que serve, quem que pode se beneficiar. Então, hoje eu já tenho um monte de pergunta preparada que já me mandaram, tá? Se você quiser começar com alguma coisa em especial, senão a gente já abre para perguntas e as que eu tenho e que possam aparecer. Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, no FM, no Roger, tem um conflito, porque parece que todos os sistemas e os produtos, eles são iguais. Então, muita gente pergunta pra gente, o Roger, ele é um novo FM, mas não é FM, como que é, né? Então, acho que, assim, o FM, ele foi a primeira tecnologia sem fio, a primeira transmissão sem fio que surgiu para um aparelho auditivo lá no final dos anos 60. Então, naquela época, a gente tinha ainda microfones enormes ligados por fio em aparelhos para alunos dentro do ambiente de sala de aula conseguirem ouvir melhor a voz do professor. Então, ouvir é uma emergência, né? E é uma habilidade super importante para o aprendizado da criança. Então, a criança aprende grande parte dos conteúdos que são ministrados dentro da sala de aula porque ela está atenta ao que o professor está falando. E a sala de aula não é um ambiente, do ponto de vista acústico, que valoriza, né, ouvir bem a voz do professor. Principalmente em escolas de educação infantil, esse deveria ser um tópico de atenção contínua, né? No nosso país, a gente tem outras questões emergenciais, então a acústica ela sempre acaba ficando desvalorizada.
E quando a gente pensa em pessoas que dependem do aparelho e do implante coclear para poder ouvir, e ouvir não é qualquer informação, né? Todo profissional de saúde auditiva, o que ele quer é reabilitar esse paciente por meio do uso desses equipamentos, quer seja aparelho, quer seja implante, para uma total autonomia na situação de comunicação. Então, se é um paciente adulto, a gente tem um programa de reabilitação para possibilitar essa autonomia. E para a criança, ela vai desenvolver isso mediante essas estimulações que ela recebe do ambiente. Ao mesmo tempo, lá, que a fala é uma informação muito rica em detalhes. E o que acontece? Ela é uma energia que ela se dissipa no ar, né? Ela se distribui no ar. Então, para a gente poder ouvir e aprender, a gente precisa ter atenção a traços muito finos. E eu sei que muitas pessoas que já passaram aqui ao longo dessa semana explicaram muito bem isso, né? E aí, o que acontece quando a gente está num ambiente que não ajuda? A gente tem duas variáveis que atrapalham muito ouvir com segurança, ouvir com consistência, que é o que a gente fala para a criança, né? Que é a distância e que é o ruído de fundo. Então, a distância por si, ela é um fator limitante, por quê? Como as palavras, né? Como a nossa energia, a nossa voz, ao longo do espaço, ela vai perdendo potência, e o aparelho e o implante dependem de um microfone para captar essa informação, a gente acaba tendo um aspecto aí muito sensível. E o ruído, ele é um mascarador. Então, para a pista de fala, ele acaba trazendo ali um monte de aspectos que deixa ouvir uma tarefa muito difícil. Então, lá no final dos anos 60, o FM surgiu justamente para levar sem a informação distante para dentro do circuito do aparelho auditivo, né? Ao longo desses anos todos, né, nós estamos em 2020, então são mais de 40 anos aí, né, a gente teve uma evolução enorme nas tecnologias de transmissão sem fio. Só que o FM, ele permaneceu por muito tempo, porque, na verdade, o FM é o nome do caminho, é a radiofrequência que era utilizada, e virou o nome do produto. Então, ao longo desse tempo, a gente teve uma evolução enorme, surgiram outras tecnologias de comunicação sem fio, e em 2012, a Phonak lançou o Roger, que é um microfone digital. Então, o Roger, na verdade, ela é a evolução do sistema de FM. Ele já existe no mercado há mais de 8 anos, né? E ele conta com toda uma inteligência para poder captar o som, tratar esse som de fala, né? E entregar esse som de um jeito mais fácil para as pessoas que usam o aparelho, para as pessoas que usam o implante poderem ouvir e entender. Muito obrigada por essa explicação. Eu já tive a oportunidade de experimentar o Roger e realmente a qualidade do som dele é muito boa. Mas eu não sei comparar com o sistema FM porque eu não testei o sistema FM. Eu só testei o Roger. Eu já comecei com o Roger, entende? Eu até levei o Roger para Londres quando eu fiz intercâmbio em Londres. Eu tive a oportunidade de estudar inglês usando o Roger em Londres. E foi uma experiência muito boa. Né? Que bom. A gente fala assim, o FM, ele tem um som analógico, né? E o Roger, ele já tem uma inteligência melhorada, né? Um processamento melhorado. E o mais interessante é que o Roger, ele pode ser adaptado em qualquer aparelho auditivo ou qualquer marca de implante coclear, não é só para produto Phonak, né? Existe uma linha até desses microfones que pode ser adaptado em quem não usa aparelho, mas tem dificuldade para ouvir no ruído. Então, a gente também trabalha com pessoas que têm, às vezes, perda só em um ouvido, que tem alteração de processamento. Então, todo o benefício do Roger vem porque ele gerencia o que a gente chama tecnicamente de relação sinal-ruído. Então, o que é isso? Se a gente pudesse fazer uma analogia visual, se eu pegar um texto e colocar partes desse texto em negrito, quando a gente abre a página, o que fica mais fácil da gente identificar é o que está em negrito. E é justamente essa mágica que o Roger vai fazer. Então, esse microfone que o usuário, né, seja o pai de uma criança, seja a criança, seja um adulto, um idoso vai utilizar, ele controla o que ele quer ouvir. Então, a gente elimina essas barreiras que atrapalham muito ouvir e entender. Levam ao cansaço, levam ao desgaste, e para a criança uma emergência ainda maior. Será que você teria o Roger para mostrar para a gente, até para quem não conhece, poder contextualizar do que a gente está falando? Tenho. Então, assim, quando a gente fala do Roger, tenho 2 microfones que eu trouxe aqui hoje. Então, quando a gente fala do Roger, a gente tem a caneta, né, que é um dos microfones, e tem um microfone também que a gente usa muito para crianças dentro da sala de aula, que é esse daqui, é o touchscreen, tá? Então,
Quando a gente fala em Roger, são vários produtos e é sempre uma dupla de um microfone e a outra parte é um receptor, que é essa pecinha aqui. E me fala uma coisa, ela se compra qualquer aparelho auditivo e implante auditivo? Ou a maioria, pelo menos? Ele se adapta para qualquer marca de processador de fala. Hoje, todas as marcas são compatíveis, tá? E tem vários caminhos para a gente levar o som do Roger. Então, esse daqui é um exemplo de receptor que, na verdade, é a antena do sinal, né? O receptor, ele vai funcionar para captar a voz do microfone e ele também fica o tempo todo gerenciando o nível do barulho, do ruído do ambiente. Então, ele manda para o microfone qual é a quantidade de barulho naquele ambiente, o microfone capta a voz e ele pode ajustar. Então, ele vai deixar sempre num volume um pouquinho mais alto para que a pessoa que tem perda auditiva e depende do aparelho, depende do processador de falar para ouvir, ela vai ouvir aquela voz de uma maneira mais limpa, muito mais clara. Quando a gente adapta o Roger para a criança, a já teve depoimento, por exemplo, das crianças falando assim, nossa, antes eu ia para a escola e eu ficava assim, agora com o Roger eu posso ficar assim, sabe? Crianças pequenininhas, né? Ou até depoimentos que emocionam de pacientes adultos. Teve uma paciente que foi acompanhada por nós, ela estava no último ano da faculdade de enfermagem, e ela fez o teste, ela começou a chorar no momento que a gente ligou o microfone, porque ela falava, meu Deus, eu nunca ouvi um som tão limpo, era esse o som que eu queria ouvir, né? Então, justamente essa melhora no sinal, esse volume a mais que ele entrega para a fala, tira a pessoa que tem ali o aparelho, o implante, da situação de esforço de escuta. Então, isso traz desdobramentos diferentes quando a gente avalia a criança e quando a gente avalia o adulto, né? Para a criança, o impacto desse esforço contínuo, hoje a gente já tem pesquisa, já tem evidência que mostra que isso interfere de uma maneira negativa em vários aspectos, não só no desenvolvimento auditivo, mas também no rendimento dessa criança na escola, no desenvolvimento de habilidades emocionais. Então, uma criança que ela fica muito mais cansada, é uma criança que tende a ser mais insegura, é uma criança que ela desiste muito das situações de comunicação, porque ouvir em ambientes que tem muito barulho, que nem sempre eu consigo controlar a distância do que eu quero ouvir, torna uma tarefa muito difícil. Então, isso exige mais do cérebro, tem uma carga cognitiva muito maior, né, que leva a essa condição de esforço que pode levar até a fadiga cognitiva. Já temos várias perguntas aqui no chat. Eu até vou te passar uma pergunta que eu achei muito interessante. Daria para uma pessoa que ela é implantada de um lado e usa aparelho do outro, e ela é de pessoas bimodais, ou se usarem receptores para usar o mesmo sistema de transmissão, por exemplo, o Roger, a professora usar o mesmo microfone e mandar para os dois aparelhos diferentes que ela usa? É completamente possível, tá? Então, o fonoaudiólogo ele vai sempre avaliar quais são os recursos que existem no aparelho, qual é o recurso que existe ali no implante. A maioria dos processadores de implante hoje tem o que a gente chama de receptor específico. Então, é uma pecinha que ela acompanha todo o desenho do processador de fala, né? Ela fica acoplada de uma maneira mais segura e também no mesmo desenho do processador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo do que é o receptor no aparelho, tá? A gente pode colocar o receptor no aparelho numa sapata de áudio, ele fica assim, ou a gente pode pegar o conjunto e colocar na gavetinha de pilha, então, que a gente chama de receptor específico. E aí eu estou acompanhando o desenho do aparelho. Isso acontece para aparelhos da Phonak, isso acontece para vários processadores de fala, quase todos no mercado têm esses receptores. Então, tanto o aparelho quanto o implante recebem. A gente também pode adaptar, muitas vezes, o Roger nos streamers. Então, por exemplo, existem adaptações bimodais em que o usuário recebe esse dispositivo que é o Compilot. Então, ele manda o som tanto para o implante coclear quanto para o aparelho. Isso acontece para os processadores da Advanced Bionics. E aí, a gente coloca o receptor no Compilot. Então, o paciente vai usar o microfone, né? E o paciente usa o Compilot e ele entrega o microfone para quem ele quer ouvir. Todos os microfones Roger lá, eles são multifuncionais. Então, eles não captam só a voz do professor. A gente faz a transmissão de som de TV. O Roger tem, por exemplo, tem Bluetooth. Então, ele pode ser pareado pelo telefone, com o telefone, e leva o som da chamada telefônica direto para o aparelho e para o implante.
Opa, legal, dá pra fazer chamada telefônica direta. Pois você só adulto vai adorar saber disso, né? Quem ainda não teve essa informação. De fato, se facilitar a nossa compreensão no telefone ajuda muito no trabalho, né? O trabalho ainda exige muito que as pessoas sejam capazes de falar no telefone. E além dessas funções de sala de aula, de telefone, para que mais que a gente pode usar esse sistema? Para a gente pensar assim. Olha, hoje, atualmente, a gente tem um desafio muito grande aí, né, nesse período de quarentena, de isolamento social, principalmente com crianças que estão se deparando com aulas online, né? E quando a gente se depara com essa situação, além da atenção ter que ser maior, né, porque o foco é totalmente diferente, a dinâmica da aula é diferente, a gente tem o fator da acústica, porque o som agora ele vai sair pela caixa de áudio, pela saída de áudio do computador, ou do tablet, ou até mesmo do celular. E isso acaba distorcendo o som. Então, a gente diminui o espectro, diminui a janela que esse som vai acontecer, né? Junto disso, muitas vezes a gente tem o ruído também dos colegas que estão ali. Então, o sistema Roger, ele também pode ser utilizado no tablet, no computador, no celular. Como que isso acontece? Então, os microfones, como eu disse, eles são todos multifuncionais e eles vêm com um cabo, que é um cabo de áudio. Um cabo assim, tá? Então, esse cabo, eu vou usar aqui o microfone que a gente indica para uso em escola. Então, a gente fala que ele é um microfone para crianças, que é o Roger Touchscreen. Eu conecto no microfone e a outra ponta eu posso conectar, por exemplo, num tablet ou num computador. Então, eu tenho o tablet aqui e a gente faz essa conexão. Então, o som da voz do professor vai diretamente para o aparelho ou para o implante do aluno, né? Sem interferência do ruído, mantendo toda a qualidade do áudio e mantendo principalmente a atenção, o foco. Isso é possível fazer com qualquer microfone Roger, né? E até com outros transmissores de FM da FONAC, que são os transmissores mais antigos. Outra pergunta aqui que fizeram é assim, em que situação, em casa, não só para assistir aula, também é indicado que os pais utilizem o sistema Roger ou o FM? Qual que vocês costumam indicar? Olha, em casa lá, que sempre assim, tradicionalmente, sempre ficou muito bem marcado que é um sistema para usar em escola, né? Em 2018, a gente teve uma pesquisa publicada por um serviço de excelência nos Estados Unidos que avaliou o impacto do uso desse microfone por pais de crianças pequenas, antes do período escolar. Então, a premissa é que a criança, a partir do momento que ela começa a engatinhar, né, se for um bebezinho, adaptou o aparelho logo ao longo do primeiro ano de vida, logo nos primeiros meses, ela começa a engatinhar, o efeito da distância já diminui bastante a porcentagem de palavras e a qualidade da informação de fala que ela vai receber. Principalmente quando a gente tem perdas mais desafiadoras, ou aquelas perdas que são limites, muitas vezes, para o implante, isso acarreta um impacto muito ruim para o desenvolvimento, né? Algo que a gente desperta atenção. Então, para tentar controlar essa situação, o uso desses microfones em casa, ele viabilizou para crianças pequenas um acesso a 11 palavras a mais por minuto. Isso parece um detalhe, mas no final do dia são 5.000 palavras a mais por dia, né? Então, o acesso melhor, a disponibilidade dessas crianças é maior. Então, quando que esses microfones podem ser utilizados em casa? Toda vez que a distância for um fator que compromete a comunicação. Para a música, é super importante. Quando a gente está numa mesa com a família reunida e todo mundo fala ao mesmo tempo, eu posso deixar o microfone sobre a mesa, porque eles têm programas múltiplos que vão se adequar àquela situação. Então, a gente fala aqui para ouvir a televisão, para ouvir música, para aula online, para uma conversa, atividade física. Então, crianças que gostam de jogar futebol, o técnico pode ter lá, né, o seu microfone. Então, todos esses são exemplos onde a gente tem distância e barulho interferindo para a inteligibilidade de fala. E aí o Roger pode ser utilizado. Tem uma mãe perguntando se o uso em casa deve ser restrito. Então, se tem se atrapalha a criança ela usar o tempo todo o Roger em casa. Essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe lá, porque a gente já teve até professores que entram em contato conosco e perguntam, nossa, mas a criança então ela vai ficar mal acostumada, né? Geralmente o fonoaudiólogo vai pontuar muito bem essas situações de uso. Então, por exemplo, numa atividade em que está todo mundo reunido, quando muita gente fala ao mesmo tempo, é difícil da criança ouvir e entender.
Então, o Roger ele vai filtrar a fala do barulho nessas situações. Uma brincadeira, para ouvir melhor a TV. Então, não serão todos os momentos, até porque se eu fico com o microfone o tempo todo, em algum momento eu vou estar falando alguma coisa que não é dirigido à criança. E ela vai deixar de ter atenção para isso, né? Então, são nas situações bem pontuadas, quando eu tenho alguma atividade acontecendo, ou quando eu tenho um grupo de pessoas e eu preciso melhorar a audição, melhorar a acústica para aquela situação, né? Um exemplo que a gente usa muito aqui em São Paulo é no trânsito, porque as mães dirigem, os pais estão dirigindo, a criança está atrás, e o tempo que a gente leva se deslocando de um lugar para o outro é muito grande. Então, nessas situações, o Roger também ajuda muito. Tem uma usuária que ela usa a marca Advanced Bionics, que ela quer saber o seguinte: o Roger tem uma qualidade de som maior conectado no compilot ou direto no processador? Se tem diferença na qualidade do som? Olha, a gente tem várias possibilidades de fazer essa conexão, tá? O que muda muito é com relação a manuseio. Então, quando a gente coloca o receptor direto no processador de fala, o usuário não vai ter controle nenhum, ele não vai precisar se preocupar com nada. Quando o Roger está no Compilot, o usuário vai ter que usar, ele usa esse colar e ele tem o controle, então toda vez ele vai ter que pressionar. Então, até por isso, quando se trata de uma criança, a gente sempre vai primeiro pensar na adaptação do receptor grudado no aparelho, grudado no implante, que é a adaptação mais fácil do ponto de vista de manejo, né? Quando é um adulto, quando já tem o controle do uso, aí a gente pensa nos colares. Então, a qualidade do áudio nessa comparação, ela não vai ter diferença, tá? Mas o manejo, sim. Então, aí vai muito mais da habilidade do controle que o paciente quer ter ou precisa ter. E qual a distância distância máxima que ele consegue captar? Essa é uma dúvida muito frequente também, Laki. A distância de comunicação do microfone com o receptor, então do microfone com a pecinha que fica ali, né, na orelha, no implante, é de 10 metros, tá? Num campo aberto, pode chegar até 20 metros. Hoje, a gente tem aparelhos auditivos, como o Phonak Marvel, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui um aparelho para criança, tá? Que a gente não tem mais o receptor acoplado fora do aparelho. O fonoaudiólogo faz uma programação e ele joga o chip do receptor aqui dentro. Então, externamente, no aparelho, a gente não tem nada. E aí, esse alcance está estendido para até 50 metros. Então, em geral, 10, e para Marvel pode chegar até 50 metros em campos abertos. Então, é um alcance que a gente pensa para a situação de comunicação, esses 10 metros, e para a criança, principalmente, numa situação onde ela está correndo, ela tem toda a liberdade, e aí ela vai poder ouvir os pais, os professores, nessas atividades também. E agora uma dúvida minha, tá? Não é dúvida deles, não, eu tenho curiosidade de saber. Suponha que tenha 4 alunos em sala de aula. Se todos tiverem um receptor, o mesmo Roger ou o mesmo FM, ele consegue se conectar em todos esses receptores? Seria possível isso? A sua pergunta é muito importante, Laki, porque essa é uma das grandes diferenças do FM, da tecnologia Bluetooth e do Roger, né? O Roger, ele tem um número ilimitado de conexões e não tem nenhuma interferência. Então, é um tipo de transmissão que usa o melhor da tecnologia de comunicação sem fio. Ele tem uma criptografia no sinal que impede que qualquer outro sinal cause interferência. Então, ele tem uma inteligência nessa comunicação. O FM, por se tratar de uma frequência baixa, pode muitas vezes ter interferência de equipamentos que usam outras radiofrequências. Então, é muito comum a gente ouvir de quem utiliza o FQ que na escola o canal 9 está ótimo, mas em casa, no mesmo canal, ele começa a ouvir ruído ou escutar música. Então, porque eu estou pegando ali outras frequências, são interferências que acontecem, né? E aí o FM ele demanda muito mais a mudança de canal. Então, tanto o Roger quanto o FM podem se comunicar com múltiplos receptores. O FM exige mais manejo, o Roger não tem nenhuma interferência, é um sinal muito mais limpo. O Bluetooth já é totalmente diferente, porque a comunicação do Bluetooth é um outro tipo de frequência. Isso é bem técnico, mas é sempre 1 para 1. Então, no microfone Bluetooth, eu não consigo transmitir em rede. Agora, se eu tiver, por exemplo, 5 alunos numa sala que estão com microfones, que estão com receptores Roger, o professor usa um só microfone, tá?
Eu posso transmitir para 1, para 10, para 100, para 1000. Não existe limitação para essa transmissão. Que legal. Quando a gente fala do Roger. Porque eu já comecei a imaginar uma sala que tenha 3, 4 alunos com deficiência auditiva, de repente a escola sugerir que eles usem o mesmo sistema para todos receberem a mesma qualidade de som, se for possível, né? Sim, e é uma coisa que facilita muito a vida do professor também, né? Então ele vai ter ali um equipamento só para poder mandar o sinal para esses alunos. Existem até alguns microfones na transição da tecnologia do FM para o Roger. A gente tinha microfone que mandava o sinal digital e o analógico. Então ainda existe essa possibilidade também de ter um microfone em uso pelo professor nessas situações. Eu não sei se vocês saberiam responder essa pergunta, mas será que vocês teriam informação de como é que uma pessoa que conhece essas portarias, se tem como eles conseguirem, se tem alguma informação que a FONAC passe para as pessoas conseguirem pelas portarias? Tem alguma informação a esse respeito? Assim, lá, a portaria ela é um avanço muito importante em termos de todas as políticas de saúde auditiva no Brasil. Ela foi uma conquista enorme para pessoas que possuem perda auditiva terem acesso, né, garantido a uma variabilidade de situações, principalmente no ambiente educacional. E todos os serviços de saúde auditiva que são habilitados para fornecer o aparelho auditivo podem fazer adaptação das tecnologias assistivas, que é o nome técnico aí desses microfones, seja FM, seja Roger, né? Então, geralmente, o acesso a esses serviços, ele acontece dentro da rede. Então, geralmente, a gente pede para que a pessoa procure um posto de saúde na sua região ou os serviços integrados de atenção à saúde auditiva. No site do governo federal, existe uma lista de locais. A FONAC tem uma referência desses locais também, então qualquer dúvida pode entrar em contato conosco também, porque a gente pode indicar aí esses locais para conhecer e para testar a tecnologia. Excelente, muito obrigada por essa informação. Também a pessoa que perguntou disso, por favor, se você quiser entrar no site da FONAC, nem só no site que eles conseguem essa informação da portaria, ou entrar em contato depois com o pessoal para ver como que poderiam te ajudar a conseguir, porque é uma mãe que ela tem 2 filhos implantados, por isso que ela está perguntando disso e porque ela ficou muito interessada. Bom, o que mais que eu gostaria de saber? Nossa, me deu branco agora, gente, me desculpa, a primeira vez que eu fico nervosa numa live. Vocês vão lembrar que aqui na frente. Quando eu estava conversando com alguns pais hoje à tarde, porque eu tenho um grande grupo de implantados que a gente conversa, teve uma pessoa que falou assim: mas o que é difícil é convencer o professor de que a tecnologia não é complicada de ser usada. Tem professores que eles têm medo de usar o sistema FM, o sistema Roger, e não entendem por quê. E aí eles gostariam de saber assim, se tem algum tutorial, se vocês fazem algum serviço que possa ajudar na conscientização das escolas, né, em relação ao... É muito importante, Plaque, porque todo desconhecido ele gera uma série de mistérios aí, né? E a gente se depara com professores que sim, têm receio, mas também com muitos professores que, à medida que utilizaram, notam uma mudança no comportamento desses alunos num período muito curto. E a dinâmica do professor também se torna muito mais fácil. Então, na FONAC, a gente tem um canal específico para trabalhar com esses conceitos para os professores. Existe um site, eu vou deixar aqui o link, é www.fonackids.com.br, tá? Nesse site a gente tem informação direcionada tanto para pais quanto para professores sobre o uso dessas tecnologias. Na nossa rede de atendimento, os profissionais também podem fornecer informação em loco, podem entrar em contato, nós também podemos entrar em contato para poder explicar. Existem vídeos e a gente também pode mostrar para o professor para ele ouvir como tecnologia. Então, isso ajuda muito na adesão também. Tem maneiras de fazer isso e é possível. Que legal. Saber, porque assim, eu já recebi relatos de professores que não queriam usar porque eles tinham medo de quebrar. Eles tinham medo de travar. E aí acaba que isso aqui em São Paulo, sabia? Foi um relato que eu recebi de uma mãe aqui em São Paulo, que a mãe me contou que a escola não estava utilizando o sistema FM porque tinha medo, o professor tinha medo de mexer.
E aí, de repente, a gente poderia mandar alguns vídeos para a professora assistir e ela perceber que não é um bicho de 7 cabeças, que é super útil e que ela vai ter a oportunidade de ensinar uma criança de uma maneira que ela vai aprender muito mais. E pensando nisso, quem que faz o pareamento do Roger com o aparelho? Se é uma fono da Fonac, se pode ser a fono de mapeamento ou se a própria pessoa pode fazer esse pareamento? A instalação das peças pode ser feita por um fonoaudiólogo, pode ser o fonoaudiólogo que acompanha no seu piso de implante, pode ser um fonoaudiólogo da rede de atendimento da Fonac, ou de qualquer representante da Sonova também que trabalhe com essa tecnologia. E o pareamento lá que é muito simples. Então, por exemplo, eu tenho um microfone aqui, ele é feito uma vez só, tá, na própria clínica, e eu tenho aqui, por exemplo, um aparelho que já está com receptor. Então, eu vou ligar o microfone e eu só vou apertar um botãozinho. E ele fala que o microfone já foi ótimo. Ah, legal. Não dá para ver. Então, assim, é muito rápido. É um botãozinho, um botão que a gente aperta, o microfone já está em comunicação com o receptor. Isso o fonoaudiólogo faz na clínica e quando a gente fala do Roger, não é preciso repetir. Então, uma vez feito, o microfone e o receptor já estão ali conversando, tá? A gente tem até microfones que são feitos para o ambiente escolar. Então, eles são mais seguros, mais fáceis para o professor utilizar. E existe toda essa preocupação justamente para garantir o acesso, né, pelos pacientes, independente do produto que eles utilizem, quando eles estão adaptados com o Roger, para tornar a vida do aluno melhor, mais fácil, e a dinâmica em sala do professor também muito mais leve, né, com o uso desses equipamentos. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma pergunta que estou fazendo, mas eu vou inverter a pergunta. Qual a distância máxima que a pessoa precisa estar do microfone para que a pessoa que vai receber consiga ouvir um som de qualidade? Tem uma distância máxima? Tem. É a mesma distância que a gente chama de a distância crítica do aparelho. Então, esse alcance ele vai ser ótimo até 1 metro de distância do microfone. Tá? Então, por exemplo, se for para o professor usar na sala de aula, todo microfone ele acompanha um colar, esse é um microfone que foi feito para a escola, o professor vai colocar o colar no pescoço e ajustar. O ideal é que ele esteja a 20 centímetros da boca, que a gente fala que é a distância de um palmo, tá? Mas eu também posso usar esse microfone sobre uma mesa para ouvir uma situação de grupo, por exemplo. E é nessa situação que esse alcance é de até 1 metro. Um adulto em reunião de trabalho pode usar o Roger Pen. Então também ele vai ficar sobre a mesa, nesse alcance de 1 metro a gente consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Mas você acha que nesse caso teria um pouquinho de... ele captaria também um pouquinho do ruído ambiente, né? Se eles tiverem uma distância de... Existe. Os microfones lá, que eles têm uma tecnologia de filtro. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 microfones que fazem foco para fala. Então, são microfones direcionais que trabalham juntos. Então, mesmo que o ruído tenha ambiente, ele vai atenuar o nível do ruído ambiente. Então, é toda uma tecnologia que tem uma inteligência justamente para favorecer a transmissão de fala e eliminar o efeito do ruído e o efeito da distância. Então, claro que varia de ambiente, mas é possível sim trabalhar bastante para melhorar a audibilidade, a audição nessas situações. Eu perguntei isso porque assim, eu imagino que numa reunião de trabalho essa parte que eu colocar em cima da mesa seja excelente. Mas geralmente reunião de trabalho não é como uma sala de aula, né? Que tem um monte de criancinha falando simultaneamente. Então eu queria saber se tinha diferença nesse caso de colocar o microfone em cima da mesa numa sala de aula, da mesma maneira que a gente pode usar isso numa reunião. Eu já usei muitas vezes em reunião de trabalho e realmente aumenta muito a qualidade do que a gente entende se a gente tiver o microfone sem fio em cima da mesa. Eu, particularmente, como eu sou muito exigente, eu gosto de dar uma direcionadinha, assim, pra quem tá falando mais, né? Mas não é uma coisa obrigatória. E existe a possibilidade, por exemplo, o Roger Pen, que é a caneta, eu posso deixar ele sobre a mesa e eu posso apontar para quem eu quero ouvir. Eu posso colocar mais de um microfone no mesmo espaço, porque eles trabalham em conjunto. Então, existe essa possibilidade e existem até empresas que podem adquirir essa tecnologia para facilitar o dia a dia dos próprios profissionais que ali trabalham. Eu quero ler uma pergunta aqui que fizeram em relação a um aparelho auditivo que querem saber se ele é compatível, só que eu perdi a pergunta aqui. Eu acho que o aparelho é Sky, o nome dele. Eu não sei se é um aparelho...
Geralmente, se for Sky, é um aparelho da FOC, e aí toda a linha é compatível, principalmente os produtos pediátricos, né? Qualquer aparelho pode receber o sinal do Roger se ele tiver 3 características, tá? E aí o fonoaudiólogo pode auxiliar aí na localização. Ou ele tem o recurso de entrada de áudio, ou ele tem bobina telefônica, ou ele tem conectividade. Então, se tiver uma dessas 3, a gente consegue adaptar o Roger. Não precisa ser só aparelho da Fnac. Qualquer produto no mercado, tendo uma dessas características, pode receber o Roger. E, na verdade, o aparelho dela é a Fnac, mas é o Sky B50. Mas ela está perguntando uma coisa que eu acho que você já respondeu, mas não custa a gente repetir. A distância é a mesma para aparelho auditivo e implante auditivo. É sempre o alcance é a mesma. Máximo. Isso, esse alcance de 10 metros, ele acontece porque é um equipamento feito para a situação de comunicação, né? Então, essa distância, ela dá conta na sala de aula, em atividades de lazer e também em casa. Essa pergunta que eu queria responder, porque eu tinha deixado passar sem querer e eu não queria perder, porque é uma pergunta muito interessante, né? E o que mais que a gente pode falar aqui? A maioria das perguntas você já responde assim no meio. A sua explicação é tão rica que o que eu penso em perguntar, você já leu minha mente, já respondeu. Mas assim, eu acho lá que assim, essas tecnologias, elas evoluíram muito, né? A gente teve aí nos últimos 10 anos, assim, uma enorme explosão de possibilidades de recursos para comunicação sem fio. Nem todos os produtos fazem a mesma coisa, então a gente tem acessório que é, sim, para ouvir a televisão, só tem acessório que é para ouvir só para funcionar para distância. Quando a gente fala principalmente de criança na escola, eu acho que o mais importante é pensar que esses microfones precisam gerenciar o sinal de fala, eles precisam entregar um ganho para ter a validação dessa informação, para que ela seja utilizada da maneira como ela deve ser pelo sistema auditivo. Então, isso eu acho que é um dos recados principais. E para qualquer paciente que utilize aparelho ou implante, vale a pena conhecer, fazer um teste para conhecer como pode ser ouvir com um microfone a mais. Porque, na verdade, o Roger é isso. Ele é um microfone a mais para o implante ou para o aparelho, que já tem muitas vezes 2 microfones, mas vai ter um ali que vai permitir que o usuário controle as situações que são difíceis dele ouvir e entender com clareza e sem esforço. Tem uma pergunta bem interessante aqui, e essa pergunta é ótima, já pro lado, é o seguinte. Eu não sei, eu não me lembro, porque me deu branco aqui. Eu não sei, mas eu acho que tem uma programação que a gente pode escolher se a gente quer ouvir só os sons do Roger, e se a gente quer ouvir também pelo microfone do aparelho, né? E é um usuário da AB, que ele quer saber se exatamente isso, se ele tem como ouvir somente um som captado pelo compilot, né? Nossa, ótima pergunta. Muita gente pergunta assim, nossa, então se eu usar o Roger, eu vou ouvir só ele, né? Eu vou perder a audição do cliente. Justamente, o Roger foi feito para facilitar a audição da fala num ambiente que é difícil. Então, o microfone vai ficar ativo. O microfone do dispositivo que o paciente usa vai continuar percebendo as informações do ambiente. Isso é importante para a localização do som, para o controle do ambiente. É super importante, mas o som do Roger ele chega mais alto. Então, a atenção vai ficar mais fácil para aquilo onde o microfone está conectado, onde ele está sendo utilizado. Se o usuário quiser, é possível deixar uma programação que ele só perceba o som do Roger. Então, seria um programa a mais, tanto para o implante quanto para o aparelho, possível, tá? O que é padrão? O aparelho funciona normal e o som do Roger chega um pouquinho mais alto. Legal. Estou perguntando se é possível testar o sistema Roger na Fnac. É possível a Fnac testar? Super. É possível fazer isso? Super possível. Todos os pontos de atendimento da Fnac no Brasil todo são preparados para receber esses pacientes e fazerem o teste, tá? Então, muito provavelmente, a gente tem possibilidades enormes. Então, tem alguns aparelhos que permitem o teste na hora, e tem aparelhos que às vezes é necessário solicitar uma outra peça, mas toda a equipe é preparada para fazer esse teste, para proporcionar essa experiência para os pacientes. Uma outra pergunta que estão fazendo, na verdade o pessoal aqui já entraram em contato com ela para saber de onde que ela é, e eu acho que as lojas já voltaram a funcionar, né? Já está todo mundo funcionando. Sim, grande parte. Vocês chegaram a ficar fechados?
As coisas chegaram a fechar com a pandemia? Num primeiro momento, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, nas principais capitais, algumas lojas tiveram que se ater por conta aí das políticas locais, né? Hoje, grande maioria dessas lojas já estão abertas, todo com preparo específico para atendimento, então com todos os critérios de segurança, né, para receber esses pacientes, mantendo um agendamento mais distante. Então, pacientes têm sido atendidos em horários só pacientes agendados, né, e também com todo o preparo para auxiliar. Claro que um outro fator importante, que eu acho que é legal lembrar aqui, é que agora a gente vai se deparar com um novo normal, né? Então, a distância das pessoas, o uso da máscara, tudo isso interfere muito na comunicação, na inteligibilidade de fala por quem usa o aparelho e quem usa o implante. Tem uma pesquisa recente publicada que avaliou o impacto da máscara para audição, né? Para audibilidade de fala. E a máscara pode diminuir o volume de 4 até 12. Além de diminuir o volume, ela atua outro. Então, ela é uma barreira para a fala e ela acaba deteriorando o sinal de fala. Ela acaba interferindo muito na qualidade também da informação, não é só o volume. Então, nessa situação, o uso do Roger vai ser um super facilitador das pessoas que utilizam o aparelho, porque ele vence esse efeito da distância, né? Ele torna ali a fala direto para o dispositivo e elimina essas interferências que acontecem por conta dessa proteção necessária nesse momento. Então, é mais um fator aí para pensar no uso desses recursos que podem ajudar muito a manter essa autonomia tão importante. Eu concordo plenamente, porque quando eu falo com alguém de máscara, eu tenho que pedir para a pessoa levantar o volume de voz, porque eu não ouço no mesmo volume que eu ouço normalmente, fica mais baixinho. Eu concordo totalmente, como o sistema pode se auxiliar nesse mesmo. Agora, como que a gente faz para agendar? Se falou que a gente pode agendar, como que a gente faz para agendar? A gente entra no site, busca o telefone da loja mais próxima e liga? Ou se tem algum sistema Isso, existe também o 0800 da FONAC, um serviço de atendimento ao cliente também por e-mail, WhatsApp. Então, no próprio site da FONAC, os pacientes podem entrar em contato e aí a gente vai indicar qual o ponto de atendimento mais próximo para realizar esse teste, para poder permitir aí essa experiência para os clientes. Uma outra pergunta seguinte, em relação ao sistema Roger. No caso, tem uma mãe que os 2 filhos são implantados bilaterais, eu não sei a marca, e eu sei que ela quer saber se cada aparelho vai precisar de um receptor, ela vai precisar de 4 receptores. Sim, cada aparelho a gente adapta ao receptor. Tem dispositivos, por exemplo, se tiver um streamer, que é possível adaptar um receptor só, mas o indicado, principalmente se é criança, é um receptor para cada aparelho auditivo, para poder receber essa informação. Por que um receptor para cada aparelho? Porque o som precisa chegar igual nas 2 orelhas, né? Então, isso facilita muito o processamento dessa informação pelo cérebro. A gente fala que o ouvido, ele é a porta, né? Que abre aí todo mundo de possibilidades para a entrada da informação auditiva. E ela é processada no cérebro. É super importante manter a estimulação nos 2 ouvidos quando possível. Muito bom saber disso. Realmente não dá pra gente ter um receptor de um lado só e o outro lado ficar captando o som ambiente e ruídos. O cérebro não vai conseguir processar tão bem a informação. Uma outra pergunta é o seguinte: se o Roger, o modo como o microfone pode ser ajustado para qual situação? É um ajuste automático ou é preciso fazer algum mapeamento? Não, ele tem toda uma programação, ele tem uma inteligência ajustar automaticamente no ambiente. Então, é justamente pela comunicação do microfone, né, com o receptor, que é essa que a gente coloca no aparelho, essas 2 partes, elas têm uma comunicação constante para ajustar o nível da fala e deixá-la sempre num volume, numa intensidade, que é o que a gente sabe que facilita, tira a pessoa da condição do esforço de escuta. Né? Então, independente do modelo do microfone, todos eles têm essa tecnologia, tá? Independente também do modelo do receptor, o sistema Roger tem essa tecnologia. Então, esse ajuste ele é automático. O som nunca vai ultrapassar aquilo que já está programado no aparelho ou mapeado no implante. Então, a gente sempre trabalha no
nível de conforto máximo de escuta, e o que acontece justamente é um sinal muito mais fácil e claro de ouvir, né? Um sinal mais robusto. Eu agora vou repetir uma pergunta que já foi feita, mas eu acho importante a gente repetir isso. O uso em casa, nesse momento que a gente está ficando muito em casa, o uso, deve ser diário, depois por quem está estudando, quem está trabalhando, mas em outras situações é recomendável que a gente use e que a gente não use. Qual é a recomendação de uso para quando a pessoa está ficando muito em casa? Quando ela está ficando em casa, lá, que o Roger ele vai poder auxiliar, por exemplo, para ouvir a televisão, que é sempre uma informação que é mais difícil de perceber. Então, o som da TV ele vai direto para o implante coclear, né? Na situação de uso, por exemplo, uma chamada telefônica, também vai facilitar muito. Conversa em grupo em casa facilita bastante. Para ouvir música, acho que criança, uma das práticas que a gente mais gosta assim, para reabilitação é o momento de leitura, né? Contar histórias. Então, nessa situação, sempre que eu estou além de 1 metro daquilo que eu quero ouvir, a distância ela é um fator que causa uma barreira ou audição, porque uma audição mais clara, né? Então, em todas essas situações, o Roger pode facilitar bastante, tá? Então, pacientes adultos vai ajudar muito para a TV, vai ajudar muito para a situação de lazer. E a gente sempre fala que, assim, quando eu escuto, mas eu não entendo, já é um fator que indica que você já está entrando numa condição de um esforço maior ou o ambiente não ajuda para a captação desse sinal pelo microfone. Esses microfones que nós utilizamos, o sistema Roger, eles vão atuar como um facilitador. Então, a gente entrega sempre a fala dentro do circuito, né? Então, são sempre essas situações, tá? Não existe uma regra, mas, basicamente, quando a distância está além, quando eu não tenho as respostas que eu gostaria, ou quando eu já estou ficando cansado e estou desistindo daquela situação, né? Então, são fatores que podem mostrar ali que o Roger vai ajudar. E o uso para teleatendimento de fonoaudiologia, ele é recomendado para as crianças que estejam fazendo reabilitação em casa, nesse período de pandemia. Super, até porque a gente se depara com uma situação muito parecida com a dinâmica das atividades de aula online. O som da fala do profissional que está do outro lado da tela vai ser entregue pelo alto-falante. Todos os alto-falantes, eles têm uma faixa de frequência diferente, né? E eles acabam distorcendo o som. Então, quando a gente acopla o microfone, quando eu conecto o microfone ali, além da criança ter uma liberdade de movimento maior, porque ela vai poder se movimentar e conseguir ouvir o fonoaudiólogo, eu vou entregar a pista integral para ela. Então, eu elimino os fatores que acabam diminuindo a atenção e o rendimento dessas crianças, né? Então, para quem tem, é algo que facilita bastante. Eu vou concordar com você que criança não tem a mesma disponibilidade que um adulto de ficar sentado na frente de um computador muito tempo, né? E usando uma tecnologia que permita que ela levante um pouco e ela se exercite, pode fazer com que ela mantenha a atenção dela por mais tempo. Então, eu acho que fica uma dica super importante para os pais, eles usarem os acessórios de comunicação sem fio durante as aulas e durante a reabilitação indutiva em casa, para que a criança ela não perca informação e, ao mesmo tempo, ela não consiga assim, não precisa ficar sentada na frente do computador pertinho da caixa de áudio para poder ouvir, né? Então eu acho importante a gente falar disso. Inclusive tem uma mãe fazendo um elogio que eu vou ler para você porque é muito fofo. Ela falou que o meu filho tem 7 anos, ele está usando o Roger na sala de aula e ele mesmo melhorou bastante a qualidade do som. Ele mesmo falou que a qualidade da aula está muito melhor por causa do sistema que ele usa para poder ouvir. Ai, que maravilha. Obrigada por compartilhar com a gente essa experiência, elas são muito importantes. E é muito gostoso ver quanto isso muda na rotina da criança. Muito legal, muito obrigada. Eu acho importante a gente compartilhar, porque se a gente fica só na parte técnica, a gente não ouve o lado humano, mas as pessoas estão aqui fazendo comentários de como o Roger fez diferença, né? Como o sistema FM fez diferença. E agora tem uma mãe fez uma pergunta, qual a diferença do Roger Inspiro para o Roger Pen? O Inspiro, ele é um microfone que ele veio da tecnologia do FM, então ele trabalha com FM.
O Inspiro, tiveram alguns equipamentos que foram da transição, então eles podem transformar para levar o som do Roger, tá? Mas basicamente ele capta o som do FM. Outra diferença é que ele tem um microfone só. Então eu tô com o Inspiro aqui, tá? E ele tem esse microfone que é um microfone de lapela. Então ele fica preso à roupa, nessa distância de um palmo, e ele capta a voz do professor e manda para o aparelho auditivo. O Roger Pen, ele é totalmente digital. E ele tem 3 microfones em um. Então, ele também pode ser utilizado preso à roupa. Ele vem com um colar também. E ele pode ser utilizado apontando, porque eu quero ouvir, ou deixando sobre a mesa, tá? Então, o Inspiro é o primeiro microfone que surgiu para uso pelo professor. Ele foi todo pensado para ficar fácil para o professor utilizar. Mas ele tem ainda o sinal FM. O Roger Pen já tem o sinal digital e tem essas liberdades maiores de uso. Tá? O correspondente do Inspiro na tecnologia nova seria o touchscreen, que é esse microfone aqui. Esse que você acabou de apontar para a pessoa seria ideal para ser usado com a máscara, né? Se a gente está na rua, alguém dá para luz de máscara, a gente aponta para a pessoa assim e fala, poxa, entrevistar aqui porque eu preciso de ouvir menor. Sim. Porque realmente vai vir um longo período de uso de máscara, né? Sim, então uma das funções é justamente esse modo entrevista, né? Então dá toda a liberdade aí para o paciente, para o usuário, poder ouvir melhor nessas situações. Pessoal, a gente já está quase 1 hora no ar. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, porque a gente ainda vai responder algumas perguntas. Mas, por enquanto, eu gostaria de falar uma coisa. Eu queria saber um pouquinho de pesquisas. Qual a diferença para os pais, para ficar bem claro para os pais, a diferença de qualidade de áudio de uma criança que ela ouve só com a tecnologia auditiva e a diferença de uma criança que ela ouve com um sistema FM, com o Roger? Qual a diferença de compreensão? Vocês têm alguma pesquisa que fala assim de valores? Sim, a gente tem algumas diferenças que apontam não só o valor, porque assim, a principal questão aqui é o fator limitador. Então, pensando numa criança que passa pelo menos 6 horas, 4 horas, ou às vezes até 8 horas do seu dia no ambiente educacional, né? Então, ela tem outros interlocutores falando com ela e a mensagem principal do professor ali para ela poder aprender. Se a gente pensar numa criança em idade de alfabetização, por exemplo. Então, nem sempre, por mais que a gente tente trabalhar com o posicionamento da criança em sala, eliminando fontes de ruído que vão interferir, o ambiente de comunicação ele é dinâmico. A própria dinâmica de apresentação dentro da sala de aula também demanda movimento, ouvir em grupo. Então, nas situações, por menor que seja a perda auditiva, né, do paciente, se eu não tenho esse microfone que vai fazer esse efeito de levar o som do professor diretamente, essa criança ela está num ambiente que vai demandar muito mais um trabalho de atenção e um trabalho de uma atenção continuada para ouvir o que o professor está falando e tentar entender. Então, existem pesquisas que apontam para um nível de estresse aumentado nessas crianças. E um estresse continuado leva a uma fadiga. Então, a questão do não uso não é só uma questão de melhorar o desempenho auditivo, é melhorar o aproveitamento e possibilitar condições de escuta iguais. Quando a gente fala no uso do sistema de FM, no uso do sistema Roger, que são sistemas que regulam o ganho, então são sistemas que monitoram a fala, entregam ela sempre mais alto do que o nível do ruído ambiente, a gente está dando para essas crianças uma condição igual de escuta, tal como acontece para as crianças que não têm alteração, que não têm uma deficiência auditiva, né? Quando a criança tem uma deficiência, o aparelho, o implante coclear, viabiliza ter acesso, mas não basta somente o acesso, eu preciso pensar na qualidade dessa informação, no tratamento que ela vai receber, para que ela tenha o mesmo direito de aprender que as outras crianças têm. Então, justamente para favorecer a qualidade da informação, para assegurar que ela esteja percebendo, e aí o professor também fica livre, porque não dá para controlar que o professor esteja sempre a 1 metro do microfone, na distância ideal, para que eu não tenha prejuízo, né? E para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível.
deixa eu perguntar, no canal de vocês, a Fonac Kids, tem vídeos que explicam essas tecnologias. Vale a pena os pais entrarem no canal de vocês, darem uma olhada nos vídeos e nas informações? Sim, nós temos uma série de vídeos que foi publicada recentemente, com entrevistas com profissionais de referência em audiologia infantil, né? E que explicam muito bem sobre todos esses impactos, sobre a importância do uso dos dispositivos, né? E do controle desses sistemas que fazem esse gerenciamento. Então, convido também todos para assistirem esses vídeos. No próprio blog do Fonac Kids a gente tem o direcionamento, mas também no canal da Fonac Brasil existe a playlist ali para todos conhecerem. E uma última pergunta, assim, de curiosidade minha. A gente fala muito do impacto do uso do sistema ETM do Roger para a criança, mas e para adolescentes? Você acha que também é indicado que eles usem essas tecnologias, uma vez que eles têm 10, 20 professores dando aula? Né? Super indicando lá, e geralmente na adolescência, onde a gente tem a maior evasão, a adesão ao uso das tecnologias auditivas, né? Por uma série de mudanças que acontecem num período que é bastante conturbado na vida. São muitas as mudanças, né? E o adolescente ele vai buscar sempre uma identidade. Então, o uso do sistema Roger, ele entra aí como um facilitador não só para a educação, né? Para o uso na escola, mas também para situações de lazer. O número de conectividades possíveis, o tempo em que esses adolescentes passam utilizando mídias no próprio telefone, né, ou tablet ou computador, e grande parte dessas informações elas vêm pela via auditiva. Então, com o Roger, isso fica tudo mais fácil. A gente tem vídeos de adolescentes que usam Roger, por exemplo, na situação de balada, né, para exemplificar um dos fatores que é difícil perceber quem está ali próximo e tudo mais. Então, dá para a gente explorar e muitas vezes a gente consegue até retomar o uso das tecnologias nesse momento também. Então, é algo que facilita bastante. Eu vou te falar uma coisa, eu sou super fã dos sistemas, de sistema FM, e aí as pessoas falam, algumas crianças não gostam de usar porque elas não se sentem representadas. Mas olha só, o meu novo livro da Lala, eu fiz questão de colocar que a professora, ela utiliza uma tecnologia, né? Eu não coloquei o nome, mas eu coloquei... A professora está com o microfonezinho, né? Sim. Porque é super importante que as crianças se identifiquem com isso e elas sabem que tem uma personagem que usa a tecnologia que a professora delas utiliza. Né? Porque para criança, e assim como vocês têm um leãozinho, né? Sim, nós temos o Léo, o nosso mascote. Então, essa representatividade, ela é fundamental, né? Para que as crianças desenvolvam ali uma segurança, né? Até trabalhar, isso é trabalhado desde muito cedo, né? Até mesmo na própria adaptação dos aparelhos e tudo mais. Então, a maneira como nós adultos também muitas vezes posicionamos, isso acaba interferindo negativamente para a criança. E a representatividade, ela é fundamental. A gente observa na indústria cada vez mais, né? Os personagens, os mascotes para auxiliar. Na Fonac, o nosso mascote se chama Léo e a gente tem material para a escola, tem material para pais, para poder explicar, né? Tudo isso para desenvolver esse senso também que vai auxiliar posteriormente na questão da segurança, da autoconfiança, né? Dos nossos pacientes. Então, obrigada aí pela menção no livro, é fundamental, com certeza. Duas últimas, eu quero fazer uma pergunta e ler um último elogio antes da gente encerrar. Tudo bem? Uma pergunta que fizeram é se é possível adquirir o sistema FM, o sistema Roger, por convênios, né? Os convênios, eles cobrem essas tecnologias. Para pacientes implantados, é possível na solicitação da tecnologia como um todo, né? Então, principalmente para a situação dos implantes cocleares, a gente tem história de que é possível. Para os aparelhos auditivos, não conhecemos, mas existem inúmeras formas facilitadoras de aquisição dessas tecnologias. Então, existem aí políticas de bancos que podem auxiliar, tá? Tem fundos específicos para acessibilidade e tem inúmeras formas de poder discutir isso dentro também dos locais de atendimento. Além também da política de concessão agora pelo SUS, né? Então, para o implante, para a situação do implante coclear, é algo possível.
Muito obrigada por essa informação. Tem uma mãe aqui comentando que é super bom. Eu quero ler esse comentário, porque eu estou muito mais acostumada a receber pessoas que usam implante coclear. Mas no caso, é uma mãe que o filho dela tem um perda auditiva leve a moderado, que ele utiliza aparelho auditivo, utiliza o sistema Rocha também, e que ele usa há 2 anos que ele faz uso, e ele usa o aparelho 14 horas por dia. Ele tira só para tomar banho, para dormir, para a gente ver que uma criança ela pode crescer com o aparelho auditivo e ser apaixonada por ele, principalmente quando ela tem um sistema como a TM que dá a oportunidade de ele ouvir com qualidade em todas as situações. Então é muito bom a gente ler esse tipo de coisa, né? Você gostaria de dar um recado para o pessoal? Antes da gente eu acho que a mensagem principal, assim, lá que eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, esse espaço, né, para a gente poder abordar esse tema, que é sempre gera tantas dúvidas, eu acho, né, para a maioria dos usuários. E eu só gostaria de deixar o convite para que vocês sejam pais, sejam pacientes adultos, sejam adolescentes, conheçam essa tecnologia, né? Ela é possível de ser adaptada em quase todos os dispositivos no mercado e geralmente entregam o som para que todos possam ter uma qualidade de escuta e uma qualidade de comunicação muito melhor, eliminando essas situações que levam ao esforço, ao cansaço, né? Garantindo aí uma escuta de maneira totalmente segura. Então, deixo também os contatos do blog Fonac Kids, fonackids.com.br, e os nossos contatos na Fonac, né? Nós estamos trabalhando, atendendo, e eu também me disponibilizo a tirar qualquer dúvida que for aí pertinente ao caso. Então, são essas informações. Tá certo, eu agradeço muito por todo esse ensinamento. A gente sai daqui todo mundo empolgado de querer testar as tecnologias. Então, se vocês tiverem vontade, por favor, agendem, testem. E muito obrigada por tanta informação. Thalita, você é maravilhosa e é sempre um prazer tê-la aqui comigo. Um grande beijo. Beijinhos sonoros para todos e até a próxima. Beijo, Lac. Obrigada. Tchau.